Vocês devem estar loucos para que eu responda aquelas acusações canalhas que o nosso querido Nando Moura, Luiz Fernando, né? O cara realmente é adulto, né? É o Nando, é o Nandinho, não é. Luiz Fernando fez acusações muito sujas sobre pessoas que deram a vida, que se dedicaram ao longo dos últimos 2 anos para coletar assinaturas, para todas as pessoas que doaram, para todas as pessoas que escreveram o livro amarelo, para todas as pessoas que idealizaram o partido, que gastaram noites, que vararam noites com a gente desenhando estatuto, pensando estratégia, para todas as pessoas que foram participar das simulações de coleta antes do partido existir, para treinar o método, para todo mundo que passou o dia debaixo de chuva coletando, para as pessoas que foram alvo de tentativa de assassinato, coletando ficha no meio da rua, para todas as pessoas que doaram e que fizeram jantares de arrecadação nos mais diferentes estados do Brasil, para todos os nossos amigos, para todas as pessoas que são nossos verdadeiros irmãos, para todos os 130 familiares que tenho na missão, porque todo mundo que tá na minha missão é parte da minha família. O MBL e a missão são parte da minha família. O Riso se tornou parte da minha família. Todo mundo que trabalha comigo é parte da minha família, sim, tá? Nós lutamos e matamos e morremos uns pelos outros. Nunca quis ter o Renan quer ser o líder autoritário. Nunca fui candidato, nunca me coloquei numa posição de colocar um passo à frente pra dizer que eu sou chefe, líder autoritário de porra nenhuma. Se as pessoas me reconheceram, não só na missão, mas no MBL, que é uma instituição que não tem... as pessoas não têm obrigação nenhuma de estabelecer critério de liderança conosco do ponto de vista formal. Ele é uma ONG, é uma associação, uma coisa mais simples, tá? É porque as pessoas reconhecem algum valor em mim. As pessoas reconhecem algum valor. E veja, as pessoas gostam do meu tipo de administração e do meu tipo de trabalho. E curiosamente esse tipo de trabalho dá resultado. E as pessoas gostam de trabalhar comigo porque eu estou com elas no pior momento delas e nos melhores momentos delas. E elas estão não só comigo, mas elas estão pela causa. Que é uma coisa que essas pessoas que são haters e aqueles haters bobos que vêm aqui nunca vão entender. Vocês nunca vão entender o propósito daqueles 2 rapazes que foram alvo de uma tentativa de assassinato, tá? Que veio gente com soco inglês e faca matar eles no meio da rua. Eles apanharam, foram machucados na delegacia, ficaram na delegacia e depois de 2 dias voltaram a trabalhar e coletar assinatura pra mostrar pra todo mundo que eles não ficaram traumatizados com isso. Vocês não vão entender as mães de família, os irmãos, as pessoas que foram pra rua em estados como na região norte e nordeste, com 40 graus, sol na cabeça, coletando ficha pela causa que eles acreditam. Vocês não vão nunca entender o trabalho de pessoas que acreditaram num jovem como o Sandro, que era um menino com 18, 19 anos quando foi fazer sua primeira campanha, sabe? E que colocou a pele em risco enfrentando o crime organizado em Salvador, que não é brincadeira, não é um crime organizado metafórico, metafísico, é um crime organizado real, concreto. O Sandro mora ainda num bairro de periferia em Salvador. A família dele mora lá. E ele se colocou em risco de verdade. E aquelas pessoas não apenas fizeram campanha pela missão, mas fizeram campanha por ele. E elas trabalharam muito, e ganharam, e venceram. E hoje ele é um puta de um vereador. Que eu tenho um orgulho do caralho. Assim como tenho orgulho do Bétega, assim como tenho orgulho do Faustino, assim como tenho orgulho do Renato, da Amanda, de todo mundo que vence ou perde eleições por nós. Essas pessoas que ficam aí criticando, a começar pelo grande bosta, né? Que é vamos dizer, uma massa, é um tumor de rancores, né? Você junta vários rancores junto, ele fica lá, igual um rancorzão ambulante. Essas pessoas nunca vão entender o que é o nosso trabalho. Alguns vão chamar de seita, outros vão achar que eu me estabeleço sobre essas pessoas de maneira autoritária, né? Que o Kim, que é muito maior que eu, me obedece porque eu sou autoritário que ele. Que o Arthur, que sempre foi muito maior que eu, me obedece porque eu mando. Que o Guto, que o Bétega, que o Sandro, que essas centenas, essas milhares de pessoas me obedecem e ninguém me obedece. Nunca precisou disso. Porque eu sou um autoritário. Nunca rolou isso. Eu nunca venho a público fazer defesa da minha pessoa. Nunca venho a público. Mas me parece que essas críticas, no fundo, sempre chegam a mim. Por que que o Renan? Por que que o Renan? Por que que o Renan? Porque eu decidi dedicar minha vida pra porra de uma causa. E pessoas maravilhosas, com índole maravilhosa, de alguma maneira, nem sei se eu mereço isso, acreditam em mim. O que que eu vou fazer? Eu vou negar o chamado? Eu vou negar meu papel? Eu vou ser um covarde e me esconder? Ou eu vou botar a minha pele em risco e vou participar disso? E vou devotar minha vida pelo que eu acredito? Um bosta que não sai de casa. E essas pessoas que não saem de casa nunca vão entender quem sou eu. Vocês nunca vão entender o meu papel. Vocês nunca vão entender o papel do Riso. Vocês nunca vão entender o papel dessas centenas, dessas milhares de pessoas que se devotam por essa causa. E por eles eu mato e morro. E por eles eu mato e morro. Por eles eu choro quando a gente perde. Por eles eu comemoro quando a gente vence. E de uma maneira estranha, eles também fazem isso por mim. Sem eu merecer. Eu não mereço a qualidade das pessoas que trabalham conosco. Mas de alguma maneira elas confiam em mim. E se esse cara, esse perdedor, tem um problema, ora, vá liderar sua banda. Vamos liberar sua banda, né? Um perdedor do cacete. Nunca vai realizar nada e vai passar a vida só fazendo isso. E apontando dedos, sem consistência. Tentando acusar as pessoas de coisas horrorosas. Pessoas horrorosas. Nunca vai entender. Nunca vai entender assim, o Renan, você tá montando... Eu tô montando o quê? Se eu quisesse roubar dinheiro público, eu tava roubando desde o impeachment da Dilma. Se eu quisesse ser ladrão, eu já seria ladrão. Se eu quisesse, eu poderia ser. Já tive todo tipo de convite. Não vão entender isso. Já tentaram, o Bolsonaro já tentou, o PT já tentou, fui depor na PF num dia, bolsonarismo expôs todas as contas da minha família, doxing, contas expostas, threads vagabundas, todo tipo de coisa já foi feita. Complicado é achar. Foda é achar. O foda é foda, assim, não quero falar palavrão, né? Desculpa. Aí,
citam, vem citar o meu irmão. O que eu acho que é muito baixo, né? É que assim, essas pessoas sabem, por exemplo, quem é meu irmão. Meu irmão é o fundador do MBL. Quem conhece o livro, e assim, a gente paga o preço de ser transparente, né? Pagamos o caríssimo preço da transparência. Eu era um merda que morava no interior de São Paulo, frustrado, com depressão, porque eu não me realizava como pessoa, eu não sabia como me realizar. Eu toquei uma parte das manifestações de 2013, só que eu vi o meu irmão morando em São Paulo, montando a produtora dele. Foi a produtora do meu irmão, a produtora de cinema do meu irmão, que já tava fazendo em 2013, 2014 propaganda pra marcas grandes. Foi a produtora que me fez montar o primeiro escritório nosso. Isso tá no nosso documentário, o documentário que foi feito pelo meu irmão. Meu irmão, as poucas as pessoas falam, eu só existo aqui por causa do meu irmão, e ele é mais novo do que eu. Meu irmão foi muito mais corajoso do que eu, falou, não, vou tentar minha vida em São Paulo porque eu sou talentoso, montou a porra de uma produtora, conheceu amigos, conheceu o Fred, que é um dos fundadores do MBL, Gabriel, todas as pessoas que ajudaram a fazer uma mente e criar um estilo, uma estética, uma linguagem nossa. Fizemos os vídeos da campanha do Paulo Batista que foram parar no New York Times. Foi ali que você veio trabalhar conosco, 2014. Foi parar no New York Times os vídeos que meu irmão fez. Meu irmão revolucionou a linguagem política do Brasil. Vídeos do Paulo Batista, que foi o primeiro vídeo memético, primeira campanha memética usando linguagem de rede social do Brasil 2014, foram feitos pelo meu irmão, Alexandre Henrique Ferreira dos Santos. Alguém que eu tenho um orgulho fenomenal, alguém que tem um talento gigantesco, tá? Que sempre perdeu negócios no setor privado por estar associado ao Movimento Brasil Livre. Que sempre teve que segurar a barra tocando os sonhos meus, que sou irmão dele. Aí vem falar, ele foi mamar. Mamar o quê? Sempre fez as campanhas privadas, que tinham dinheiro privado. Se tem dinheiro público, vou usar. Vou todas as vezes saber, irmão, por favor, participe da campanha porque você é bom. Você fez todos os nossos filmes com preço abaixo do mercado. Enquanto ele for muito bom e entregar material acima da média, como ele entregou sempre, e continuar revolucionando a nossa linguagem, ele vai ser sempre convidado pra fazer tudo. E achar que a gente tem vergonha de alguma coisa. Que eu ficar, tomar no cu. Nunca. Assim, quando vocês fazem a coisa de uma maneira correta, nunca tenham vergonha de nada. A gente não tem absolutamente nada de escudo dessa gentalha. Todas as coisas que nós fazemos são públicas. Todas as coisas que nós fazemos são públicas. Aí eles dizem, não, tem alguns familiares deles lá, né? Veja, peguei, hein? É nepotismo. Primeiro, nem sabe a definição do tipo jurídico nepotismo. Não tem nepotismo porra nenhuma. Cita assim, não, a mãe do Renan. Minha mãe, você sabe como minha mãe participou? Você sabe como minha mãe ajudou? Você conhece? Já interessou? Porque o Nando Moura era amigo nosso quando a gente começou a montar a missão. Você sabe disso, né, Riso? Poderia até ele ser chamado a ajudar a montar. Nunca se interessou com porra nenhuma, que um cara desse não quer construir porra nenhuma. Nunca quer construir piroca nenhuma. Essas pessoas querem ficar xingando porque tem os seus rancores. Minha mãe ajudou sim, minha mãe tem família na Bahia. Ela, dentre 13 pessoas que tem um diretório, ela tem lá. Porque ela ajudou a montar o diretório. Pessoalmente chamei o pai do Arthur. Puta cara, entendi tudo de hoje. Eu chamei. E tenho orgulho do trabalho deles e de todas as outras 120 pessoas que não são membros da minha família de sangue ou da família de sangue do Arthur, que são uma merreca de pessoas e que não influem em nada pra controle. Não tem nenhum familiar meu no diretório nacional, que é o que importa. Que é algo ridículo. Mas eu tenho meus familiares de verdade, que eu construí na trajetória da vida. Gente que um mata e morre pelo outro. Eles nunca vão entender. Essas pessoas nunca vão entender isso. Nunca vão entender. E nós conseguimos. Falta pouco. Estamos batendo essa semana 400 mil fichas. 400 mil fichas validadas no TSE. E eu quero palmas pra todos os meus familiares de estrada, de guerra. Esses sim, meus, não 130. Que vocês estão errados. 130 são os que estão no diretório. Mas não há justiça pros 1.900, quase 2.000 coletores que ficaram debaixo de sol e chuva fazendo isso. E para dezenas de pessoas que participaram da elaboração do livro amarelo. Pesquisa, a gente ficou pesquisando o tema de segurança pública, de educação, de saneamento básico. Vocês são meus irmãos, meus familiares, vocês estão junto comigo, vocês sabem disso. A gente mata e morre junto. A gente que botou de pé pelo MBL, a primeira revista, que é a Valete, discutindo seriamente temas de direita e temas que importam sobre o mundo. Vocês são todos os meus irmãos. Todos. Mato e morro por vocês. O quanto eu já sofri e quanto já chorei com o Faustino em eventos, o quanto eu já fiquei frustrado em não poder corresponder à expectativa de alguns meninos nossos que eram candidatos e não tinha como ajudar com dinheiro. O quanto eu já fiquei frustrado. O quanto a gente já sofreu junto. Quando a gente toma porrada junto, a gente sofre um pelo outro. Pessoas dessas nunca vão entender. Nunca vão. Nunca vão. E o fato é que o seguinte, estas pessoas todas estão construindo um partido político, estão conseguindo, através de doações privadas, vendas de livros, fazer algo que o Bolsonaro, enquanto presidente da República, não conseguiu fazer, que é montar um partido que vai mudar o Brasil. E vai ser o meu legado pro Brasil. O que o Renan quer? O que o Renan quer? Eu vou construir um império. Não pra eu ficar sentado como imperador. O império dura porque ele passa pelas pessoas, ele passa pelos seus líderes. A missão vai durar décadas, espero eu séculos. Tá? E nós, o legado que nós vamos deixar vai ficar na história. E gostem, o Renan é muito ambicioso, não sei o que. Foda-se, posso parecer ridículo, posso parecer patético, mas eu vou fazer o que eu acredito até o fim. E eu não vou recuar, eu não recuar uma vírgula. Não vou recuar uma... Agradeço a todos que estão fazendo isso e todos que estão lutando com a gente. Absolutamente a todos, tá? E todo mundo que vem ficar apontando, e sempre aponta de maneira covarde. Não, porque pode ser, não, Renato, pode ser que ele tenha feito um negócio, sempre um tipo de crítica de puta, né? Nunca vai direto, vai, acusa aí, caralho. E vem com essa conversinha mole. Conversinha mole.
Nós temos, entenda um negócio, amigos, nós temos inimigos muito maiores do que essa figura. Se a gente tivesse feito algo de errado, não seria essa figura patética a nos pegar. Seria o governo, seria o PT, seria setores da imprensa, seria o bolsonarismo, que já tentaram nos prender, já fizeram coisas horríveis com a gente antes. Já mobilizaram o judiciário contra a gente antes. Aí vem um bobo, pega lá uns negócios públicos, blá blá blá, e faz jogando. Olha só o que eu descobri. Sim, nossa, coisas públicas que nós fizemos de maneira pública e que não escondemos de ninguém. Então, assim, eu tenho que falar isso nesses termos, Riso, porque isso tem muito a ver comigo. Porque são teorias conspiratórias, são criadas dentro da ideia de que, tipo, o Renan e tal. Renan o quê, caralho? Renan o quê? Eu tenho culpa que eu idealizei um partido? Eu falei do nome, as cores do partido. Nome, livro amarelo. Eu discuti tudo. Eu fiquei com o nosso time discutindo detalhes da montagem das chapas. Eu discuti detalhes de como você vai fazer o processo de coleta. Que culpa eu tenho se eu tenho um espírito que é meio que empreendedor? Já quebrei várias coisas. O Renan é quebradão. Sim, mas eu também dei certo em algumas coisas, cara. Eu vou ficar negando que eu fui do comitê do impeachment? Eu vou ficar negando que, assim, os caras que fizeram impeachment todos falam, porra, o Renan é foda. Eu vou ficar negando? Porra, assim, algum mérito eu devo ter. Algum, pode ser que não tenha nenhum. Algum mérito eu devo ter. São pessoas que nos odeiam. E como não conseguem, montem um partido aí pra disputar e usem os seus valores e coloquem as lideranças que vocês querem e façam eles de modo a que o partido se dissolva e sejam invadidos por bolsonaristas ou caras do centrão o mais rápido possível, né? De maneira muito inteligente pra trabalhar, né? Uma maneira muito sólida de firmar suas ideias. Nós temos o nosso jeito e nós vamos trabalhar do nosso jeito. Não gosto, problema seu, dispute aí o espaço com a gente. Denuncie. Agora, quero ver pegar uma ilegalidade. Pegue aí uma ilegalidade. Pegue a porra da ilegalidade. Só fica aí essas ilações. É isso. Assim, eu não quero que vocês se percam. Porque isso aqui são ataques, né? Que são desesperados de pessoas. Eu volto a colocar. É o Nando e mais uma turma de perdedores ao redor ali. Que ele tem o gabinete do ódio dele. Tem tudo. E aí você... Não, mas responde. O que tem pra responder? Que o irmão, que todo mundo sabe, faz os documentos, que ele fez vídeo de campanha e ele postava stories fazendo, tô fazendo vídeo de campanha do Renan, que eu divulgava que algo que é público e notório e que não é ilegal, muito menos imoral. Tem nada de ilegal, tampouco imoral. Vocês usaram fundo sério. Nós estamos desde 2022 avisando que nós iríamos ao fundo, uma coisa que a nossa militância queria. Mas é incoerente. Eu já falei aqui, repito, nós estávamos errados. Nós tínhamos o diagnóstico errado sobre o fundo. Nós não entendíamos que haveria uma concentração de recursos tão grande que sequer doações privadas teríamos. Nós estávamos errados. Mudamos a estratégia, estávamos errados. E avisamos, mudamos. Olha aí, estão escondendo o esquema, hein? Porque dão a entender que essa gente vagabunda faz isso, que o meu irmão era o quê? Era um funcionário fantástico, ele é um laranja meu pra fazer filme? É o laranja que assina filmes, que trabalha no mercado, que é reconhecido no mercado, que faz peças, que era presidente do MBL. Sempre fez isso. É cada uma que tá presente nos eventos, que discursa em eventos nossos. É cada uma. Pegamos, porque a família vai mamar. Mamar o quê? Meu irmão ganha bem no setor privado, vai bem obrigado. Fazer um produto de audiovisual no valor que ele faz. Quando você acha que ele mamou? Que é aquela coisa, tipo, não tem curso para o vídeo foi entregue. A não ser que vai falar que o vídeo não foi entregue. Que não foi feito nada. Vídeos? Sim, são vídeos porque ele fez ainda os vídeos de televisão das campanhas. Sim. Ele fez os spots que foram pra televisão, dentro da especificação que o partido manda. Não fez. Ele lucrou, ele mamou aquele dinheiro. Mamou o quê? Imagina o seguinte, uma pessoa trabalha a vida inteira com isso. Não, vou me preparar que agora eles vão participar de uma eleição, aí eu vou fazer um vídeo, vou entregar e vou ganhar alguma margem ali que mamou. Pô, mamou. Puta, é que isso é, infelizmente, galera, assim, esse é um tipo de discurso despolitizado e despolitizante, feito para as pessoas que não entendem basicamente nada de vida prática. E aí chega a pessoa vendo, não tem nada de errado. Tem lá a prestação pública para isso. Não tem absolutamente nada de errado. As coisas têm custo. Alguém precisa fazer o vídeo? Ué, cadê? Não tem imoralidade nisso. É um serviço que foi entregue e foi pago. Tem nada de errado. Aí fica tentando esses tons, né? Igual cita o nome de pessoas. Que eu vou falar, gente. Tem a acusação de nepotismo, que é burra, é esdrúxula, tá? E eu volto a falar. Temos sim alguns poucos pessoas que são familiares nossas que participam há muito tempo e participaram e atuam na formação do partido. Sim, todos a meu convite e com legitimidade perante todas as outras pessoas que estão trabalhando lá. Todos. E estão ajudando pra caralho. E espero que continuem ajudando. Alguns não querem. Meu pai ajudou a montar o diretório do RN, tem negócio lá e saiu. Não sou mais, já terminou. Outros ficam e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque estão ajudando a montar. Assim como pessoas são coletores, assim como pessoas são líderes. Graças a Deus nós temos essas pessoas sensacionais que estão montando. Aí vem um vagabundo, que esse é o lance. Ele fala que essas pessoas mamaram, e veja só a tese, mamaram dinheiro do fundão. Mamaram. Não, as pessoas estão trabalhando debaixo do sol em campanhas.
Alguns coordenando campanha, outras panfleta, carrega caixa, monta cola adesivo, corre pra cá, monta discurso, anda, edita conteúdo de rede social. Não, elas mamaram, parece que um dinheiro entrou, botaram e ficaram parados olhando. E aí que o cara que quer dizer, né? Que essas pessoas, na verdade, pegaram esse dinheiro e investiram na missão. Dando a entender que, no fundo, que eles roubaram, que as campanhas que ganharam a eleição, que tiveram todas as contas aprovadas, na verdade, elas eram instrumentos que foram criados para roubar dinheiro público e financiar a montagem do partido. Como é que pode falar um troço desse? Como é que pode ser leviano e baixo, desrespeitoso com essas pessoas? Como é que pode? E joga o nome das pessoas, tenta queimar as pessoas ao léu, de uma maneira covarde, vil, simplesmente fica escondido e não tem accountability. Ele joga a palavra, joga ali. Então tem algumas pessoas que foram citadas, assim, a Kessia é um dos casos mais grotescos. A Kessia é uma moça na Bahia, participou da missão, é militante do MBL há anos, ela casou com um cara que é militante do MBL em outro estado, ela ama a causa, luta pela causa, trabalha pela causa pra caralho. A Kessia vai, ajuda a montar a missão, participa da campanha do Sandro, bem pra caralho, uma campanha assim, eles e um menino, que na época tinha 18, 19 anos, quebram uma barreira gigantesca e ganham pra vereador em Salvador. E fundam ainda a comissão de segurança na Câmara de Vereadores de Salvador, que não tinha. Não tinha comissão de segurança. Mora ela também num bairro complicado, pode ser assaltada lá. Aí ela vê o nome dela colocado numa planilha, que um retardado dá a entender que ela, que é isso que ele quer dar a entender. Na verdade, foi uma funcionária fantasma da campanha pra levantar um dinheiro e dar pra missão. E aí isso aumentou as validações. Ele confunde. Tem uns lances de confundir validação com coleta, que assim, honestamente... Na boa, isso é muito escroto. Aí jogam os... eu fiz uma planilha. Não, tem uma planilha. O que quer dizer? Quer dizer porra nenhuma planilha. Quer dizer porra nenhuma. Quer dizer que essas pessoas trabalharam em campanhas e nas campanhas elas foram remuneradas? Sim, a ideia é o quê? Remunerar elas, certo? Se tem o fundo e elas vão trabalhar na campanha, elas precisam comer ali, né? Elas vão trabalhar, vão parar tudo. Vão ser parte de um aparato que é uma campanha. Aí elas declaram, porra, estão cumprindo a lei. Ah, não, olha que absurdo. Elas mamaram e aí depois elas são reconhecidas pela estrutura do partido que está sendo montado e elas vão ocupar papéis de dirigentes dentro de um partido. Caramba! Que autoritário isso! Isso é papo, gente. Isso que eu quero colocar. Isso é papo de gente, assim, é papo feito pra criança. Não é papo de pessoas que vivem o mundo real. Não é papo de pessoas que vivem o mundo real. Se a pessoa vai lidar com problemas reais, concretos, ela vai olhar aquilo e vai falar, isso é uma coisa normal. Né? O que me choca, assim, joga o nome das pessoas, expõe as pessoas e dá a entender que é isso, que essas pessoas cometeram crimes. As pessoas existem, elas não cometeram crimes. As pessoas existem. Existem, tem nome, CPF, RG, todas elas trabalham com a gente, todas elas construíram não só as vitórias eleitorais ou as derrotas nos municípios que elas trabalharam, mas todas elas construíram, elas deram sangue pra construir um partido. O novo que nós construímos, esse algo novo, brota em cima do trabalho de várias pessoas. Quando a gente botou, isso é uma coisa que é muito bonita de lembrar, Riso. Quando a gente montou na fundação da missão, a gente botou a música do Clube da Luta. E o que era o lance do Clube da Luta? O filme Clube da Luta era uma loucura, era um sonho eu não lembro do cara, que ele cria um duplo, né, nos sonhos dele, que é o Tyler Durden, tá, mas eu esqueci o nome do cara. E tem que ver, que é o personagem do Edward Norton. E aí este cara, na loucura dele, né, que ele era sonâmbulo, ele ficava acordado, e acordado ele ganhava uma segunda personalidade, esse cara vai criando um exército que vai rodando, e aí aquilo vira um movimento que destrói o sistema financeiro americano. No fundo, a história do Clube da Luta é sobre isso. Essas pessoas, milhares de pessoas do Clube da Luta, que elas começaram de maneira anônima, né, um dos momentos centrais delas é quando o Robert Paulsen morre, numa das ações que eles estavam fazendo, e aí quando ele morre, eles levam ele de volta pra casa, que era o QG deles, e eles falam, seu nome é Robert Paulsen. O que era? Era um monte de homens anônimos que participavam do Clube da Luta, que estavam construindo algo porque eles se sentiam reprimidos e alienados dentro de um contexto, dentro de um mundo que não os ouvia ou não os reconhecia. Pois bem, amigos, quando a gente botou aquela música lá, era sobre isso, é sobre essas centenas, depois foram virar milhares de pessoas anônimas que contribuíram para a construção de algo, que elas entendem que elas participam disso. Às vezes eu nem sei o nome de algumas dessas pessoas, às vezes eu nem sei, mas eu aprendi a reconhecer o nome de várias delas. É o Pradines, que foi citado nesse vídeo igual um porco, né? O Pradines que tinha, veja só a história desse cara, aluno da Academia MBL, líder do MBL de Recife. Começa a cuidar da coleta lá em Pernambuco, muito bem. Ele tinha uma loja, acho que era de ferragem, uma loja que ele tinha lá em Recife. Ele e a esposa tiravam um tempo com o filho pra ajudar a montar o partido. Começa a dar certo, ele vira o comandante, a gente começa a remunerar ele. Quero tocar outros estados do Nordeste. Começa a ver, a gente chamou ele de nosso coronel do Nordeste. Ele começou a tocar o Nordeste todo. Nisso ele falou... Quero ajudar a campanha do Faustino, vira o coordenador de campanha do Faustino. Larga tudo em Pernambuco e se muda pro Rio Grande do Norte. Cara, me dá arrepio falar isso. Ele se muda pro Rio Grande do Norte com a esposa pra participar de uma campanha que não tinha garantia nenhuma que iria ganhar. Ele foi remunerado na campanha. Aí isso, o sujeito escroto na casa dele, chama de mamata. Ele foi pegar uma mamata. O cara arriscou a vida dele, da esposa, do filho dele, tá?
pra ir construir o projeto da missão e a vitória do Faustino. E vence! Vence! Ele venceu! A esposa dele, que ajudou ele pra caralho, venceu também. Eles venceram, caralho. Hoje é chefe de gabinete do Faustino. Aí vem um canalha, mamata. A história do Pradines... Eu não sei o que eu não sei o que eu fiz pra um cara como o Pradines ser esse cara. Eu não mereço o Pradines. Eu me sinto com o síndrome do impostor. Eu não mereço o que eu fiz com o Pradines. Eu sei que eu fiz algo e ele fez algo de volta. E a gente tem um estado como o Rio Grande do Norte, outro estado como Pernambuco, com validação desproporcionalmente alta. E é muito engraçado que justamente os estados que o cara acusa assim, tem nepotismo, são estados onde a missão foi maravilhosamente bem na coleta. Maravilhosamente bem. Aí essas pessoas... Veja o caso do João, o Selbit, outro que foi citado. Trabalhava no gabinete do Guto. Largou tudo! Largou tudo! E foi morar com o Faustino num lugar complicado, lá em Natal, pra ganhar a eleição com o Faustino e provar a tese dele. Nós vamos criar uma nova linguagem política no Nordeste. E ele ganhou. E ele também ajuda a missão. E ele também tá no diretório. Ah, é um amador. Quando que gente que não sai de casa, que viveu a vida pendurado na barra da saia da mãe e do pai, e depois criou um canal de YouTube pra ficar xingando os... Quando que ele vai entender a coragem de um cara desses? Que larga tudo aqui pra construir algo lá e vence. Ah, não é um amador, né? Não, que vida fácil, né? Isso é um puta de uma filha da putagem. Isso é puta de uma filha da putagem. O risco que essas pessoas se... E eu só tô falando aqui das pessoas do... Você tem aqui do gabinete do Faustino, do gabinete do Sandro. Faustino, o Sandro... Meus irmãos, Faustino e Sandro. Meus irmãos. Não é de sangue. Olha, espero um dia eu fazer um exame genético pra descobrir que eu tenho um ancestral comum com eles. Só pra eu poder falar que eles são meus parentes. Espero um dia que dê certo, tá? Porque são meus irmãos. Mato e morro por todos eles. Por absolutamente todos eles. Porque eles vão sofrer muito nessa trajetória. Todos nós vamos sofrer muito. Nós vamos chegar ao poder um dia no Brasil. E nós vamos sofrer muito. E esse aqui é só um dos ataques. Isso aqui é só um dos ataques. E eu tenho orgulho de todos. Absolutamente de todos os lugares do Brasil. Os nossos gaúchos que foram atacados. Todo mundo. O Will Balada, a turma lá do Paraná. Só não sou solidário. Não, teve na planilha, foi colocado o candidato a prefeito de Curitiba, do União Brasil, o Ney Leprevot. Ele tava numa planilha lá, como eu descobri. O quê? Que o Ney Leprevot, um político famoso do Paraná, de Curitiba, tá na missão, tá num esquema? Mas que coisa de retardada é essa? Veja só, um cara tá botando aqui, ó. Uriel Oleander, né? Você gastou 80 mil reais de dinheiro público pra gravar vídeos de memes e tá achando que isso foi um pagamento justo? Primeira coisa, ou pra gastar vídeo... Veja só, a pessoa tenta reduzir, né? Vídeos de memes, nada disso. Vídeos de campanha, produzidos, que tem gasto. Se a natureza do vídeo é memético, não é? Isso é uma avaliação estética que você vai fazer do vídeo. A questão é se o vídeo foi produzido e entregue. Os spots que foram pra televisão, os vídeos foram entregues com preço abaixo do mercado. Basta você não tiver preguiça, vai checar a prestação de contas de outros candidatos. Fez e entregou. Se você não gosta, cara, denuncia lá. Denuncia lá, ó, esse gasto aqui, deixa eu ver essa não. Vai lá, denuncia, bonitão. cada um papo de retardado. Papo de retardado. Eu vejo essas coisas, né? E o que me agonia é uma coisa. Isso me agonia. É que a ignorância das pessoas... E eu não tô falando ignorância como ataque. Eu falo que assim, as pessoas não entram nos detalhes, elas têm suas vidas. Só que no seu baixo entendimento sobre atividades complexas, as pessoas saem ouvindo chavões, que é o que retardados como eles fazem, jogam chavões no ar, tá? O que eu digo é o seguinte, amigos, foram poucas pessoas citadas ainda. O partido só foi formado em 10 estados. Ainda vamos formar o partido em pelo menos mais 17, tá? Falta muito lugar, entendeu? E eu vou precisar de todos vocês. Eu preciso que vocês entrem na Academia MBL para vocês serem os políticos que vão concorrer por esse partido. Eu preciso que vocês entrem na Academia MBL para serem dirigentes partidários também. Para serem pessoas que vão escrever na Valete, que vão escrever nos nossos serviços, que vão pensar projetos de lei. Eu preciso de tudo isso. Eu não sei se eu sou o Renan autoritário que dizem, né? Mas é o seguinte, eu tenho sonhos, eu tenho vontades. E várias pessoas compartilham disso. Várias pessoas. Pessoas melhores do que eu. Que é isso que me choca, que eu não consigo entender. Por que pessoas melhores do que eu me ouvem, né? Por que pessoas melhores do que eu, pessoas mais capazes do que eu, pessoas mais inteligentes que eu, pessoas mais honradas do que eu me ouvem? Eu não sei. O fato é, se eu tô falando e vocês estão querendo acreditar, vamos até o fim. Vamos botar pra fuder. Tá? Nós venceremos. Isso que eu falo pra vocês. Nós venceremos e eu tenho um orgulho danado de cada uma das pessoas que estão com a gente, tá? Obrigado a todos. E não tremam em nenhum instante diante de vagabundo que venha falar merda da gente. Não tremam. Ninguém faz essa porra de maneira tão lisa, tão limpa, tão correta, tão séria quanto nós. Isso aqui é um exemplo pra todo mundo. Pra todo mundo. E se tivesse algo de errado, eu volto a falar, não seria um bobalhão falando isso. Tá? E os maiores inimigos já tinham levantado, porque isso aqui já foi escarafunchado, a gente já foi revirado do avesso todas as vezes possíveis. Não só pela MBL, mas pela missão. Ainda mais a missão. O pessoal perguntando se vai ter processo contra o Anão de Bull. O que eu posso falar é o seguinte, cara. Foram muitas pessoas honestas que foram ofendidas. Foram muitas pessoas honestas que foram ofendidas. Medidas legais vão ser tomadas. Ponto.
tá? Já passei lá pro jurídico. Eu queria evitar isso, porque pra mim é um idiota que quer fazer as coisas sem consequência. Agora, ofendeu meus familiares, eu nem falei dos meus familiares de sangue, entendeu? Ofendeu eles, tá disponível pra todos eles, tá? Foram muitas pessoas que foram ofendidas. Uma coisa é engraçado, o cara chama Arthur de Arthur do Pau, que legal, tal. Então, como é que é? Tá falando... Porque, só pra ficar claro, muitos absurdos, muitas burrices foram ditas aí, mas burrices perversas, entendeu? Uma das burrices, que foi no começo do vídeo dele, ele fala que a gente usou o dinheiro do fundo eleitoral pra investir em redes pra vender valete. A lei do fundo eleitoral obriga que os candidatos apenas invistam os seus impulsionamentos nos CNPJs de campanha que são vinculados, que tem as redes sociais a eles vinculadas. Então, a Amanda só pode divulgar a rede social da Amanda, o Renato sim. Eles podem vender qualquer coisa depois, não tem problema nenhum, mas nem é isso. Quem vende a Valete Plus, somos nós aqui, o Arthur. Vocês sabem disso, tem um contato. Aí tem umas outras vendas por telefone que nós fazemos. Os nossos porta-vozes, infelizmente, vendem pouco. Eu gostaria que, assim, eles vendessem demais. Eu gostaria que todo dia o Renato botasse 10 Valete Plus na rede dele, ou Amanda, ou qualquer um. Infelizmente eles não fazem. Infelizmente não fazem. E nem dá pra fazer isso que o cara falou. Nem dá pra fazer. E nem esse é o objetivo. Como é que é? O cara usa um dinheiro ligado à campanha pra, no fundo, fazer uma rede de... Isso é mentira. O cara não tem como provar o que tá falando. Joga uma ilação burra e fica ali com a ilação burra. Joga no ar. Que são essas coisas, ilações burras. Joga no ar. O pior é a teoria conspiratória. Tem uma teoria conspiratória que ele falou ali, que é uma das coisas, assim, é indecentemente burro. Entendeu? É indecentemente burro, mas indecentemente perverso. Abre o Canvas. Eu vou mostrar pra vocês. Essas coisas tem que desenhar. Tá? Ai, meu Deus. Você vai fazer uma linha horizontal. Vejam só, vocês vão aprender aqui, tá? Como um raciocínio de retardado, você tem que desenhar com esse raciocínio de retardado. Aí você vai pegar essa linha, Riso, aí você vai botar assim, ó, no começo da linha é o início da coleta, que é, bota aqui 9/23, não 9 de número, é novembro. O que quer dizer? É o seguinte, a lei eleitoral, amigos, manda que pra você fundar um partido, você tem que começar a coleta, tá? No final... Não, desculpa, no final do ano. Numa data que você registra ela, ou seja, você faz o registro do CNPJ. E aí você começa a contar, uma contagem regressiva de 2 anos. Tem exatamente 2 anos, 24 meses, para efetuar a coleta. Ou seja, é obrigatório. Se você não coletar as assinaturas e colocá-las em cartório nesse período de 2 anos, você perdeu tudo. Entendeu? Então coloca aqui coleta novembro de 2023, aí você vai botar no final da reta novembro de 2025, que é quando termina. Aí, fim da coleta. Certo? Precisa entender. Ou seja, amigos, imagina assim, você tem que cumprir um prazo que é muito exíguo, né? Prazo apertadíssimo. Porque se você pegar 40% do tempo, ou seja, mais ou menos 10 meses, tá? Dá ali perto de agosto, acho que é agosto, meio de agosto para setembro de 2024. Entenderam? Por que eu tô botando essa data? 40%. De acordo com a teoria do Nando Moura, a gente ficou aguardando uma validação, de liberação do fundo eleitoral, tá? Para acelerarmos a coleta. E aí, de acordo com ele, as coletas aumentam. Ou seja, a premissa dele é o seguinte, a gente vai fazer, durante 40% do tempo, uma coleta meio que meia bomba, tá? Que não tá dando grandes resultados, para coleta sem fundão. Uma coleta sem fundão, tá? Põe entre aspas, né? Pra ninguém... Trabalhando mal. Aí aguardando, vejam só, aguardando a chegada de um dinheiro público que nós roubaríamos com diversas campanhas, né? E aí a gente bombaria, né? E aí o cara acha que prova isso porque ele diz que as coletas aumentaram bastante no período da pós-eleição. É sério o argumento, né? É sério. O cara acha que a gente montou uma estratégia de montagem do partido em que 40% do tempo ia ficar meio que meia bomba. Não é isso, a gente até postou numa thread lá pela missão, né? O período de coleta mais intensa foram justamente os 6 primeiros meses de 2024. A gente coletou pra caramba ali, tá? Ó, olha os gráficos de coleta, negócio subindo pra caramba, tá? Detalhe, até julho de 24 já eram 586 mil fichas validadas. 586 mil fichas validadas no sistema do TSE, antes de ser validado pelo cartório, entendeu? Ou seja, a coleta, óbvio que a gente estava correndo quanto tempo, a gente tinha que fazer a coleta desde o dia 1, quando a gente protocolou o partido, certo? Ninguém pode perder tempo, você tem 2 anos apenas. E a gente ficou fazendo a coleta, os coletores trabalharam e receberam durante todo esse período. Aí o cara inventa, porque ele tá falando com pessoas que são desavisadas, o cara inventa que na verdade a gente aguardou um período pra cometer um crime em massa. Um crime com a participação de dezenas, quiçá centenas de pessoas, entendeu, Riso? Centenas de pessoas participaram. E dá a entender isso, que essas pessoas participaram de um grande crime. Que os tesoureiros da campanha eram criminosos, que os candidatos eram criminosos, que as pessoas que trabalharam na campanha eram criminosos. E que nós, como grandes retardados mentais, estávamos com uma estratégia de meio que ter... Ó, agora que a campanha... Oi, confunde coleta com validação, não entende nada do processo. Que coisa de burro, que coisa de burro. A gente esperou quase 1 ano de coleta pra pegar 300 mil reais, é isso? É, e roubar 300 mil reais. Sendo que, assim, as coletas nossas têm um custo, não tô nem falando da parte logística delas, tá? Elas têm um custo de mão de obra de mais ou menos
3 a 4 reais por assinatura. Por assinatura. E uma parte dela se perde no caminho. Outras a gente toma fraude. A gente foi vítima de fraude. Perdemos dinheiro e tal. Estamos brigando na justiça. A gente fez todo... Então você imagina assim, 500 mil... É só fazer uma conta, né? 500 e poucas mil fichas coletadas ali até o período eleitoral. O que a gente fez, sei lá, com um fundão imaginário? A gente roubou a eleição de 22 e tal. Porque você tem que pegar a história, que ela é maluca, e você tem que, né, deixar mais maluca. Isso deve ser isso. A gente deve ter roubado o fundão em 2022. Aí a gente guardou o fundão roubado pra fazer isso, deve ser isso. Porque se inventa uma merda, você tem que continuar inventando, né? Temos que inventar, a gente roubou, né? A gente pode ter assaltado um banco, e aí a gente tinha um dinheiro pra montar, né? Pelo amor de Deus, vocês entendem o que eu tô falando? Isso não tem nenhum sentido. Quem é que montaria um partido usando como premissa isso? Ah, o cara mostra assim, não, a coleta acelerou o riso. Depois que a coleta acelerou, depois da campanha. Mostra o gráfico, pelo amor de Deus, Riso. Eu queria agradecer o rapaz do Inevitável Bot por esses belos gráficos que ele faz. Renanzão? Oi? Tá aí. Veja só, amigos. O perfil Inevitável Bot, ele faz não apenas uma projeção, mas ele vai lançando o que é realizado de coleta. Então a linha azul é a linha do Aliança pelo Brasil, tá? Que no período de 2 anos chegou a 185, 186 mil fichas, tá? Isso é o que eles coletaram e validaram no TSE, entenderam? Então esse é o Aliança. A missão, ela é mais bem gerida do que o Aliança pelo Brasil, né? Então o que acontece? A missão você vai pegando, blum, ela tá subindo. Agora você vai chegar num período ali que tem um platô. Tem um platô, o que é aquele platô, Riso? Qual é o período do platô? Aí, vai lá na nota, vai lá no perfil da missão, o que a missão fez? O TSE avisou, olha, nós não vamos fazer durante o período eleitoral validações de ficha em cartório para partidos, simplesmente por quê? Porque os cartórios vão trabalhar nas eleições. Aí nós soltamos nesse período, olha a nota. Um partido se faz com resiliência nesta breve trajetória de criação da missão, blá 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 blá. Quiseram interromper o inevitável, blá 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 blá. Agora nos aproximamos de um período especial. Estamos às vésperas das eleições e isso impõe adaptações. Cresce a demanda dos cartórios eleitorais nesse período, já que estarão atribulados em face do pleito. Por isso decidimos interromper na data de 21 de agosto a entrega de novas fichas de apoiamento ao partido. Mas não se preocupem, retomaremos nosso processo de entrega após o primeiro turno das eleições. Isso. Estamos seguros de que nem o menosprezo fingido dos adversários, nem a violência com os nossos coletores, nem sequer o complicado processo burocrático brasileiro vai nos impedir de disputar as eleições de 26 já em nova casa a missão. Aí, vai o gráfico. Tem um platô ali, que é quando a gente parou de enviar as fichas. Aí ele acelerou. O cara constrói uma tese de filha da puta, burra pra caralho. Os dados são todos públicos. Não foi nem a gente que fez isso aí. Tem um perfil de uma pessoa também anônima, também que nos apoia, que eu volto a colocar, uma pessoa sensacional, que tá lá imputando os dados. E tá ali, ó. Caramba. Aí você vê os dados e fala, pô, então, quer dizer, todo aquele gráfico que tava ali até chegar no platô, né, quando a gente bateu 100 e tantas mil assinaturas, Ah, não, pera, Rizzo, você tá errado, pô, você não tá com o gráfico certo, entendeu? Esse platô que você tá em janeiro de 25, é quando teve esse outro platô, é o recesso. O platô daí é o recesso, entendeu? Que é o de 25, é quando os cartórios judiciários fecham. Aí você pode ter validação. O lance é, a validação cai pra caralho ali naquele período que vai de agosto. Quer ver? Ali, ó, sobe. Aí, ó, desce. Aí, entendeu? E aí ele volta a subir, que é quando eu falo, subiu pra caralho. Sim, foi um período de subida pra cá, porque tinha um monte de ficha represada. Dali, aí o que para? Aí sim é o recesso. Eu pensei que você pegou o gráfico que pega do zero. Não é o do zero. Do zero ele é anterior. Essa aqui é um gráfico que tá acontecendo em maio. Tinha que ter pegado o gráfico do dia 1. Então, o platô ali é o do recesso. E a acelerada que ele dá, a estilingada, é a estilingada depois. Que essa pega ali, ó. Que vai até o recesso. Pega a estilingada que vai ali. Isso. Esse é a estilingada. Isso aqui foi feito com dinheiro do fundão. Não foi feito com dinheiro nenhum do fundão. Isso é as fichas estavam represadas da grande desaceleração que aconteceu. Por que estava tendo uma grande desaceleração? Porque os cartórios, eles estavam focados nas eleições. Então o cartório está focado, ele desacelera, aí reacelera, pausa no recesso, e aí acelera pra caramba. Por que sempre acelera pra caramba no pós? Você ficou com um monte de ficha represada no cartório que tá no recesso. Aí deu alguma pausa, eu nem sei que pausa deve ter sido essa, Riso. Será que é carnaval? Só não, a outra, essa aqui. É o carnaval. Então ele dá uma mini pausa, ele diminui no carnaval, e aí ele voltou a acelerar logo em seguida, tá? Então o que nós vamos ter? É previsto a gente bater o número que a gente precisa, tá validado já no sistema até julho, se Deus quiser. Só que não vai ser nessa, se Deus quiser não vai ser nessa velocidade, vai ser maior, porque a gente tem agora muita ficha pra entregar. É isso, entendeu? Gente, assim, esse partido dá um trabalho, isso é uma operação de muitas e muitas, eu não tô nem falando de coletores, só a operação de feedback, só a operação só a operação de backstage que a gente tem aqui, que é pública. Quem já deve ter visto meu vídeo do Um Dia com o Renan Santos? Não, isso. Olha lá. Olha que belo partido esse com uma Ana de armas na parede. Ali, ó, a galera toda trabalhando, recebendo ficha, processando ficha, montando ficha. Isso aí são pessoas que trabalham diariamente. Dica, elas recebem dinheiro, tá?
É o dinheiro de doações. Você compra um livro amarelo, tirando o custo operacional de produzir e imprimir o livro e enviar para casa de vocês, o resto todo vai para bancar esta operação. Então, quando você compra alguma coisa da missão, você compra uma bandeira, manda uma doação, a doação tá indo para isso. E aí eu vou falar que podem denunciar. Alguns centavos desse dinheiro foram doados para impressão dessa imagem da Ana de Armas, Rafael Almeida Rizzo. Absurdo. Peço desculpas, nota oficial. Podemos obter a seguinte alegação, tá? Que essa imagem aí, ela tem um objetivo de aumentar a produtividade. Inclusive o rapaz alega que isso aumentou a produtividade dele. Toda vez que ele começa a ficar cansado, ele olha pra foto de Ana de Armas, ele se motiva novamente. O fato é o seguinte, foram gastos alguns centavos nisso aí. O perfil Missão à Última Esperança falou: Renan, você tem medo de alguma crocodilagem no processo de montagem do partido? Cara, tenho. Não acho que virá. Posso estar errado, porque eu tô falando aqui algo. Não acho que virá do TSE, não acho, porque basicamente a gente tá cumprindo todos os requisitos legais de maneira exemplar, cumprindo os prazos, tudo certo. Mas sei lá, a gente não sabe, cara. A gente nunca sabe uma maldade pode ser feita. A gente é uma força política e a gente já tá se colocando como uma força política independente para as eleições de 26. E o Centrão, e a esquerda nem tanto, a esquerda tá desesperada pra permanecer no poder com o PT, tá? Mas o Centrão tá louco pra a eleição de 26 ser meio que um jogo de cartas marcadas, eu já expliquei isso pra vocês, tendo um candidato que vai pegar o voto da direita, mas vai estar fechado com o Centrão. Eu vou falar, é o Tarcísio, nesse cenário, tá? E aí a ideia é não ter nenhum candidato pra ficar disputando com ele primeiro, eles não podem ter susto. E a missão meio que não tá combinada nesse jogo, a missão vai ter candidato a presidente da República, sim, né? Então, às vezes a gente tá atrapalhando algum jogo, mas vamos fazer, eu não acho, pode ter, tenho medo, cara. Quando você tá fazendo, volta a colocar, se coloca na minha posição, eu já citei aqui, foram milhares de pessoas trabalhando e doando. Se eu juntar todas as pessoas que trabalharam na coleta, que doaram, que participaram de mutirões, que ajudaram em alguma coisa a missão, eu tô falando assim, no mínimo, pelo menos 10 mil pessoas participaram diretamente disso, não é, Rizzo? Isso fora as centenas de milhares de pessoas que assinaram as fichas. Ou seja, a gente não tem o direito de errar, a gente não pode errar. Então uma responsa muito grande. Então lógico que eu tenho medo. Puta, eu tenho medo sim. Tenho medo. Porque no fim do dia, né? E esse é o poder da responsabilidade. Se der errado, a culpa é minha. Se der errado, a culpa é minha. A culpa é do Rizzo também. Vai ser culpa tua também. Menos, mas também. A culpa é nossa, cara. Então a gente não pode. Então, lógico que tenho medo. Morro de medo. A gente já tem alguns deputados e vereadores eleitos. Nós temos alguns deputados e vereadores. Temos. Por que a gente não usa verba de gabinete deles, ou cota parlamentar, ou sei lá qual nome que tenha, pra mamar? Poderíamos, né? Há anos. Mas a gente tem a estranha mania de ser bastante econômico nos gabinetes e os gabinetes, assim, entregarem coisas nos mandatos. A gente costuma ficar alardeando aos quatro cantos que nossos vereadores e deputados trabalham muito e produzem bastante. E a gente divulga os resultados do trabalho deles. É estranho isso, né, Rizzo? Pô, a gente poderia mamar um pouquinho ali, pô. O Kim deve ter o quê? Uns 500 mil por ano? Ele poderia, por exemplo... Isso é mais do que a gente roubou no fundão? Eu não entendo o plano do roubar com o fundão, né, com dinheiro que é altamente fiscalizável, sendo que a gente poderia roubar com outras coisas, né? É que o lance, isso, você tem que entender que assim, o lance é pegar o imaginário, né? O cara quer vender pra pessoa que assim, a gente tá entrando na política pra mamar o fundão. Então toda vez que tem um fundão, a gente tá roubando ele. O cara quer dizer isso, ele nunca vai afirmar categoricamente, mas ele vai ficar assim, ele quer insinuar, ele vai pegar uma massa de pessoas que são meio imaturas, né? Não conhecem da vida, aí quer fazer essas pessoas dizerem isso, elas querem entender, entendi, eles estão vendo assim, tem um fundão, eles vão roubar ali, vão fazer... Então a pessoa vai construindo as coisas dentro disso. Nunca consegue provar objetivamente, nunca consegue entrar no detalhe e provar o que tá falando. Aí falar, tem uma planilha aqui. Igual qual? Igual a planilha que ele divulgou da minha família, que esse cara é um bosta. Entendeu? E a gente tem que estar sempre pronto pra entender isso. Ele já não é a primeira vez que ele divulga planilhas que não tem nenhum sentido. Eu também posso falar que tem uma pilha de documentos sobre qualquer coisa. Ele pegou uma vez, o Renato mostrou isso, que essas respostas boas estão todas nos vídeos do Renato. Renato é maravilhoso nos vídeos. Ele uma vez chamou um cara, olha que cara baixo, você tem que entender assim, esse cara, esse é um sujeito baixo. Ele chamou um cara que foi expulso, ele nem foi do MBL, né, ele foi expulso do time que participou da campanha do Holiday, porque a gente percebeu que era um picareta. Ele participou da campanha, ele foi lá e fez a denúncia falando que o Holiday fez caixa 2, porque não foi dado um cargo pra ele, essa é a real. Aí ele vai, resolve fazer um dossiê da minha família, pega documentos pessoais, aí faz um perfil fake, seguir minha irmã pra entrar nas redes dela e tirar fotos, e aí, vocês viram, quem viu? Digite vocês viram o vídeo do Renato. Aí o cara vai lá e começa a colocar ali, né, não, então vou provar que o MBL tem o seu dinheiro de doações desviado pra que a família do Renan, que tem vários processos, roube e viajem pelo mundo. Aí esse sujeito, Nando Moura, que sempre teve raiva nossa, participa do doxing. Ele participa do doxing. Ele vai, vou dar espaço aqui pra esse cara. Vou dar espaço que eu tô investigando, né? Daquele jeito infantiloide. Aí ele vai, o cara divulga um monte de coisa, faz várias ilações, não termina em nada. Só que a ideia dele é constranger você, é fazer que você tenha vergonha de participar da política, que é atacar a família, o lance de ataque familiar. 2017 ou 18, acho que 2017. Isso rolou, amigos. O cara fez um doxing, expôs dados de familiares, de modo a querer criar um dano, né?
E com uma ilação de que nós, meus pais, eu, roubávamos dinheiro do MBL. Porque no fundo essas pessoas, e sempre uma coisa comigo, né? Ah, o Renan é um líder ilegítimo do MBL. Precisamos tirar o... O que eu fiz que essas pessoas têm tanto ódio específico meu? Não, desmontem esse Renan, não sei o quê. O Renan rouba, não sei o quê. Esse cara divulgou isso em 2017. Ele divulgou, ele fez um doxing da minha família e saiu divulgando. Igual depois fizeram a mesma coisa da minha família, não ele, mas as pessoas que têm a mesma alma que ele. Que esse Nando Moura, ele só xinga o Bolsonaro, ele é igual um bolsonarista. Que são os caras lá daquele Let's Dex que a gente foi descobriu. Eu não faço doxing do Let's Dex, mas eu sei onde o Let's Dex mora, sei que é um gaúcho, tem um puta cara de bobo, vi tudo, cara. Esses caras ali fizeram doxing, expuseram minha família, vieram dar a entender que nós roubávamos dinheiro do MBL. Mesma coisa. E não deu nada. Agora, o papo agora não é o MBL, entenderam? Agora é a missão. Então os caras recalchutam a mesma história. Ah, tem uns documentos. Tem documento do quê? Você tem documento, por exemplo, que essa pessoa... Você tem alguma prova fática que essas pessoas não trabalharam nas campanhas e que elas pegaram esse dinheiro e doaram pra missão ou saíram gastando com a missão? Vocês têm? Você tem comprovantes? Não tem, então... Que prova tem? Documentos públicos que mostram que eles trabalharam numa campanha e receberam pelo trabalho? Vocês entendem? Aí fala, eu tenho um documento. Tem porra nenhuma, tem nada. Tem um discurso bobo de um cara que tá desesperado, porque o Renato acabou com ele. O Renato acabou com ele. Olha quantas pessoas trabalham com bastidor. Oh, sério? Vocês acham que o MBL se restringe às pessoas que são candidatos e que aparecem, né? Foram milhares, Riso, entre doadores e apoiadores, voluntários, coletores, pelo menos umas 10 mil pessoas participaram, sabe, Riso? Participaram efetivamente da construção da missão. Muitas das pessoas são anônimas que trabalham aqui no escritório, que vêm aqui voluntariamente a ajudar com o partido, a ajudar assim, olha, eu sou advogado, quero ajudar, vocês podem se posicionar bem nesse processo. A gente é uma comunidade. Quantas pessoas anônimas não trabalham na operação do Valete Plus de graça? Eu citei outro dia o Henrique, que é um menino que ajuda no Valete Plus, ajuda no Livro Amarelo. É um cara que inclusive trabalha com o Sacani. Um talento, um menino inteligentíssimo. Por que ele faz? Ele faz porque ele acredita. Como é que eu vou explicar pra essas pessoas? Não, deve estar recebendo uma mamata. Uma mamata. É uma mamata. É uma mamata aí que esse cara tá recebendo. Né? Então essas pessoas estão fazendo isso. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar o trabalho de todo mundo? Coisa de retardado. Inscreva-se no canal MBL de Aço e ative o sininho para receber mais vídeos em primeira mão. Deixarei 3 vídeos aqui para você continuar assistindo.